Fala, Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão. Eu já fiz um vídeo falando acerca dessa frase, só que dessa frase aqui eu tirei duas reflexões que poderá ajudar você com uma profundidade e te mostrar uma perspectiva a qual talvez ninguém nunca te falou até o presente momento. E a reflexão que eu trago hoje é acerca dessa seguinte frase: não tente descobrir a roda ou não tente criar a roda. Simplesmente faça aquilo que já funciona. No vídeo anterior eu falei acerca de você ser original. Já nesse vídeo eu quero falar a ideia de você não tentar criar algo novo, e sim você replicar aquilo que já funciona, mas dando uma perspectiva diferente. E o autor ele fala o seguinte: em vez de optar pela originalidade, as pessoas quase sempre elas preferem seguir caminhos já percorridos por outros e imitar as ações dessas pessoas. Sendo assim, um príncipe prudente deve analisar os caminhos já percorridos pelos grandes homens e seguir os exemplos daqueles que foram os melhores. Ainda que não seja possível seguir fielmente o caminho percorrido por outrem, nem atingir pela imitação as habilidades dos grandes, ao observar suas atitudes e se empenhar em segui-las, sempre se aprende e aproveita muita coisa. Então, ou seja, nessa frase, nesse contexto, o autor está dizendo que você não precisa descobrir a roda se você quiser chegar no caminho do poder ou obter algum certo tipo de resultado. Basta você pegar e olhar para a história dos grandes homens que utilizaram de estratégias específicas e você tentar espelhar essas mesmas estratégias, tentar espelhar esses mesmos comportamentos. Só que aqui também entra outro ponto, que é o seguinte: quando você tenta criar a roda, quando você tenta fazer algo completamente novo, completamente do zero, gasta muita energia, demanda muito esforço, demanda muito tempo e muita frustração. E provavelmente a chance de dar errado é muito grande. Porque em algum momento da história, alguém já tentou criar aquilo que você está tentando trazer à tona nesse exato momento. Só que quando você começa a olhar para as pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, e você olha para a trajetória de vida delas, e você se espelha na trajetória de vida delas, e você começa a modular o comportamento delas, escolhas, ou como elas tiveram de postura e atitude mediante a um objetivo, um desafio, uma pergunta, uma situação, você consegue aprender através do exemplo alheio. E baseado nisso, você consegue se livrar de algum sofrimento desnecessário. É como se fosse, digamos que você quer atingir aqui na plataforma 100 mil inscritos. Só que daí, você não tem nem 10 mil inscritos. Então o que você vai fazer? Você quer atingir 100 mil inscritos. E aí você vai basear-se na mira ou na prática de guerra de um arqueiro. O arqueiro, quando ele pega uma flecha, ele quer atingir um alvo. Só que quando ele quer atingir um alvo, ele não mira diretamente nesse alvo. Por quê? Ele entende de desvio, ele entende de ângulo, ele entende que o vento influencia no direcionamento dessa flecha. Então ele sempre mira acima na tentativa de compensar todas as objeções que irão ser causadas ao ele lançar essa flecha. E aí ele mira em um ponto acima, sabendo que se ele mirar um ponto acima, as chances dele acertar naquele alvo é maior. E aí o que ele faz? Ele mira nesse ponto acima, ele atira nesse ponto acima e ele acaba atingindo o seu objetivo. E digamos que o seu objetivo é chegar aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, como também é um dos meus objetivos. Então o que eu faço? Eu não vou mirar simplesmente nesses 100 mil inscritos. Eu simplesmente vou mirar em um alvo acima. Só que eu mirando em um alvo acima, eu sou obrigado a me melhorar como pessoa, a criar cada vez mais um conteúdo de alta qualidade, trazendo reflexões para poder impactar e gerar valor na vida de mais de 100 mil pessoas, na tentativa de que, ao soltar esse conteúdo ele possa abarcar uma grande quantidade de pessoas e ir gerando valor ao longo do tempo e se tornar um conteúdo atemporal. Se tornando um conteúdo, uma mensagem, uma fala, um insight, uma visão de mundo, uma perspectiva atemporal que gere valor na vida das pessoas, automaticamente essa flecha, que é esse conteúdo lançado, ele acaba atingindo alvos que para mim eram praticamente inatingíveis. Por exemplo, eu quero atingir 100 mil. Só que se eu soltar um conteúdo e ele bater, por exemplo, me trazer 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil inscritos, para mim já valeu. Porque 100 mil é um dos meus objetivos que estão na lista dos, digamos, impossíveis. Ou
objetivos grandes demais para essa minha jornada que está no início de crescimento e desenvolvimento. E ao mesmo tempo eu também compreendo que existem algumas estratégias e eu estou fazendo essas estratégias para poder chegar nesse objetivo, só que eu também tenho comigo que tudo que eu falar aqui no canal, toda mensagem que eu for transmitir, eu preciso ter uma experiência na prática ou viver de alguma forma ou aprender através dos livros ou observando, ou seja, aprender por mim mesmo. Eu não quero delegar a maioria das reflexões, a maioria dos insights, a maioria das coisas relevantes da minha vida para uma inteligência artificial. Eu não quero. Então, eu estava fazendo análise do meu próprio canal, do conteúdo aqui, junto da inteligência artificial, fazendo essa análise complexa, algo maravilhoso, ela trouxe para mim dados incríveis. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que ela me passou uma estratégia que eu posso atingir este nível de público, só que as estratégias a qual a inteligência artificial me passou, eu ainda não obtive de experiência devida, não obtive em contemplação e nem em compreensão através da leitura. Ou seja, o meu cérebro ele não formou trilha neural para poder acender uma lâmpada na minha cabeça e eu, de fato, entender e ganhar esse conhecimento. Simplesmente foi a IA que me passou. E quando a IA ela me passa esse conhecimento, de bate pronto, simplesmente com um roteiro ou com dados ou com algo que eu posso fazer, simplesmente replicar não se torna algo autêntico ou algo original, porque eu vou replicar a ideia a qual a IA está me passando. Então eu tenho isso muito comigo. Eu entendo que eu preciso cada vez mais, para me tornar alguém original, alguém que de fato não perca a essência, eu preciso, nem que eu demore um pouco mais, mas eu preciso obter por mim mesmo as experiências para que quando eu sentar na mesa, eu não ficar igual um louco tentando achar resposta em ChatGPT. Eu consegui fazer raciocínios lógicos, tirar reflexões com profundidades que vão agregar as pessoas, principalmente no meio do mato, que são lugares que eu gosto de ir para poder visitar a casa de pessoas simples. E lá não vai ter essa de você ficar pendurado no celular, porque se você chegar com o celular e ficar grudado no celular, é desrespeitoso. Você está conseguindo compreender a linha de raciocínio? Então, ou seja, quanto mais original você for, mas ao mesmo tempo não tentar descobrir a roda, seguir métodos que já funcionam, mas ao mesmo tempo sabendo que para se manter no poder ou para ter resultados constantes, você precisa, e aqui entra outra frase, você precisa ter a capacidade de resolver problemas. Você precisa ter um jeito específico de olhar para uma situação e pensar fora da caixa, mais aumentam as suas chances de você sempre se manter tendo resultados relevantes. E veja que, de uma leitura, duas reflexões que foram tiradas com uma perspectiva diferente. Então, ou seja, eu não estou tentando criar a roda aqui no YouTube, mas ao mesmo tempo eu não estou tentando me descaracterizar, ou melhor, no novo termo que está por aí, desconstruir completamente para poder ser encaixado em um contexto as pessoas quererem me ouvir. Não. Simplesmente eu compreendo que é importante nós olharmos para a vida dos grandes homens que passaram por essa terra, olhar para a trajetória deles e como que eles se portaram. E dentro dos livros nós achamos isso. E o autor ele ainda fala o seguinte, ele diz que não importa de que maneira se chega ao topo, o certo é que o posto de líder exigirá a habilidade de resolver muitos desafios. Esse livro, ele trata único e exclusivamente de estratégia de poder, ok? E ele fala que não importa os meios, mas sim a finalidade. É claro que isso é muito perigoso, e quando você incorpora a personalidade de Maquiavel, você entende que foi um cara perigosíssimo, ok? E que, se você levar isso até as últimas consequências, você vira, literalmente, um cara desprovido de qualquer tipo de empatia. Mas é importante nós lermos de tudo e reter aquilo que é bom, porque nós aprendemos e enxergamos como que funciona as pessoas e o comportamento humano. Então, se você está tentando, está na busca, principalmente você é jovem, está tentando buscar alguma forma de criar algo, de fazer algo, ou de fazer dinheiro, que é o que a maioria de nós estamos aqui, de fato, precisando para continuar dando vida e subsistência ao nosso propósito. Porque, por exemplo, existe algo chamado que é pirâmide de Maslow, que são categorias de necessidades a qual nós, seres humanos, precisamos para se manter vivos.
A primeira de tudo, existe uma hierarquia, de que, por exemplo, se você está com sede, você não vai pensar em comida, você vai pensar em água. Se você está sem respirar, você não vai pensar em água, você vai pensar em buscar ar para respirar. Depois que você obtém o básico, que é comer, que é ali sobreviver, que é fazer suas necessidades fisiológicas, você vai buscar com um pouco mais de quê? De conforto. Então a pirâmide ela vai subindo as necessidades. Então, a nossa prioridade aqui é sobreviver. Só que ao mesmo tempo que nós estamos tentando achar uma forma de sobreviver, nós estamos pensando em um ofício que trará para nós resultados para nos mantermos vivos, gerando valor e crescendo nessa pirâmide de necessidade. Então, ou seja, o jovem, ele inicia sua vida totalmente quebrado, um classe D, a maioria deles, para quem não nasce herdeiro. Classe D, ou seja, sobrevivente. Ele vai tentar achar formas de, através do estudo, através da leitura, através do melhoramento das suas habilidades, através da execução do seu ofício, chegar na classe C, na classe B e sonhar em chegar na classe A. Só que se um jovem ele já sai da classe D e ele chega até a classe B, esse é o objetivo da maioria dos jovens. Só que para ele chegar até lá, é necessário ele começar a entender como se comportar mediante a cada situação. E quando a gente olha para a vida dos grandes homens que passaram pela face da Terra, a gente começa a obter insights, exemplos, estratégias de como se comportar e qual decisão tomar para poder chegar no resultado a qual tanto nós queremos. Então, ou seja, por que eu vou tentar criar a roda, sendo que eu olho para o lado e vejo que alguém já criou essa roda e existem vários modelos de roda. E que se eu simplesmente replicar um desses modelos, colocar a minha visão ou remodelar isso, empacotar tudo isso e transmitir do meu modo, eu consigo obter os mesmos resultados ou resultados parecidos. Entende? Principalmente para você que quer trabalhar com a internet ou criar conteúdo aqui na internet. Não tente criar a roda. Não tente ser o novo Mr. Beast. Não tente ser alguém, um novo Whindersson Nunes. As chances de você conseguir isso são praticamente nulas. Mas simplesmente seja você. E a partir do momento em que você começa a falar do teu jeito, da tua forma, se expressar do teu jeito, as tuas características elas começarem a fluírem através dos vídeos, através da tua mensagem, as pessoas elas vão começar a comprar a tua ideia. Porque aqui no YouTube nós temos dois tipos de público. Tem aquele público que ele vai gostar de você, simplesmente bater o olho em você, ele vai gostar do teu jeito, vai gostar da tua fala, ou de alguma coisa que você falou, ele simpatiza com você. Por quê? Até o presente momento, na sua existência, vários padrões, várias experiências, tudo que ele aprendeu, tudo com que ele foi formado como ser humano, de alguma forma, os padrões que você está comunicando através desse vídeo, dessa mensagem, se comunica com aquilo que ele aprendeu. Então ele não teve nenhum trauma relacionado àquilo que você está falando e de repente ele consegue simpatizar com você e gostar de você. Já tem pessoas a qual, no tempo de existência dela, elas passaram por traumas, por situações extremamente complexas, que de alguma forma o cérebro dela linkou isso com você, com alguma coisa que você falou, com algum tom de voz, com alguma expressão, com alguma coisa no teu cenário, e automaticamente essa pessoa resolveu não ir com a sua cara. E não tem o que você fazer, essa pessoa não vai mudar de opinião. Ela não te conhece, não sabe quem você é, mas ela não vai mudar a opinião a seu respeito. Vai ter sempre uma pulga atrás da orelha. É a mesma coisa o cara que vive desesperado correndo atrás de mulher, ou mulher que vive correndo atrás de homem. Quanto mais você corre, mais o camarada ou a mulher se afasta. Entendeu? É assim que funciona. Então a melhor coisa que você tem que fazer é entender como que funciona a regra do jogo e o comportamento humano. Quem gostou de você, gostou. Quem não gostou, não tem o que fazer. Acabou. Continue sendo você. Continue demonstrando aquilo que você é. Porque se você tiver de obter resultados significativos, você vai obter. Pessoas, elas vão abrir porta para você. E acabou. Entende? Então a pergunta que eu quero deixar para você é, a partir desse vídeo, você vai querer continuar tentando descobrir a roda, ou você vai analisar para aquilo que já funciona, para aquilo que já existe, encapsular tudo isso e transmitir a tua maneira? Simplesmente, a pergunta está lançada para você. E eu tenho outra pergunta para fazer para você. Até aqui, esse vídeo te ajudou? Esse conteúdo gerou valor na sua vida? Se esse conteúdo gerou valor na sua vida, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, mudou a perspectiva de você enxergar a vida ou aquilo que você está tentando fazer, vale a pena você deixar o like? Por gentileza. Se vale a pena, deixa o like, comenta, compartilha, envia para um amigo e será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.